Fala galera do Terceirão, tudo bem? Gente, hoje a gente vai aprender como é que foi a conquista aí dos impérios astecas e também Inca, tá, gente? Então, muito interessante aí, inclusive para quem gosta do seriado Chaves, o seriado Chaves já até comentou um pouquinho da história da conquista dos astecas, tá? Porque aconteceu no México, então por isso que tem essa visão, principalmente no seriado Chaves, a respeito da história aí da conquista aí dos impérios astecas, tá bom? Vamos lá então? Continuando, gente, muito interessante, a gente vai perceber claramente que a coroa espanhola vai dar sinal verde para que seus súditos possam começar a descobrir novas terras. Por quê? Portugal também estava nessa corrida aí para se ganhar os mares. Lembrando que nessa época o mundo era dividido principalmente em relação a Portugal e Espanha, que eram os grandes pioneiros aí nas navegações, tá, gente? E principalmente aí do lado espanhol, que nós estamos vendo aí hoje, uma das expedições aí que vai fazer muito sucesso aí dentro da coroa espanhola vai ser a expedição de Hernán Cortés, que é o grande conquistador do Império Azteca, tá? E essa expedição foi a que mais marcou dentro da conquista aí da coroa espanhola para se conquistar o Império Azteca, tá bom, gente? Olha só que interessante. A expedição aí do Hernán Cortés vai sair em 1519, vai sair lá de Cuba, tá? E ele vai desembarcar lá no México, numa cidade chamada Vera Cruz, tá, gente? Principalmente nos primeiros locais que ele já passava por lá, né, lá na cidade de Vera Cruz, ele vai receber como presente, olha o que o Hernán Cortés vai receber de presente, a partir do momento que ele já está chegando e descobrindo as primeiras localidades por lá. Ele vai receber uma índia de presente. E essa índia, ela é considerada uma índia escrava e os espanhóis vão chamá-la de La Malinche, tá? Então olha só que detalhe curioso que eu vou estar colocando um pouquinho aí da história de La Malinche aí para vocês entenderem. Gente, La Malinche era uma índia escrava. Então eu coloquei algumas informações que não tem no livro que são interessantes para a gente entender um pouquinho. Esse termo La Malinche é conhecida como Malintzin ou Dona Marina, tá? Era um termo que eles utilizavam, principalmente os espanhóis, utilizavam na época, tá? Essa índia, gente, ela vem de uma etnia chamada Naua, tá? Então é uma etnia que existia na época que o Hernán Cortés chegou lá na cidade de Veracruz. Olha só que interessante, a La Malinche se tornou aí amante, confidente e vai ajudar o Cortés a conhecer detalhes do Império Azteca. Olha só como é que isso vai acontecer. O Cortés vai usar a Índia para se comunicar com os nativos e aí obter todas as informações necessárias sobre o Império Azteca. Então, como ela sabia a língua, isso para o Hernán Cortés vai ser um prato cheio, porque ele vai descobrir tudo aquilo que era necessário para se descobrir da cultura dos impérios astecas, né? Desde as suas riquezas, o lado cultural, enfim, os espanhóis saberiam de tudo. E aí, olha só que interessante, Montezuma, que era o imperador aí do Império Azteca, ele soube da presença de Cortés. E ele vai enviar um presente, não só um, mas vários presentes para Cortés e vai pedir para que o próprio Cortés saia do Império Azteca. Então, quer dizer, Montezuma chamou o Cortés, entregou presentes para ele e falou assim, ó, Cortés, por favor, se retire do meu império, do meu reinado. Só que Cortés, ele não saiu do império, ele quis conhecer mais detalhes ali do Império Azteca. Ele conseguiu avançando com a ajuda dos próprios índios, tá? Que não estavam felizes com a forma de governo do Montezuma, porque o Montezuma obrigava com que os índios pudessem estar pagando aí impostos, tributos. Então, olha só que interessante, o Cortés ganhou aí a ajuda dos índios, para os índios também, né, irem, porque os índios não compactuavam com a ideia de que Montezuma
aplicassem aí impostos a serem pagos, tá? E aí a gente consegue notar o seguinte, olha só, em novembro de 1520, Cortés ele vai chegar numa cidade chamada Tenochtitlan, que é o polo aí do Império Azteca. O Montezuma, ele é preso, é obrigado a reconhecer o rei espanhol como o maior soberano ali, tá? E foi obrigado também a mostrar os mapas do território do Império Azteca, todas as riquezas, o registro dos impostos pagos. Então, quer dizer, tudo isso tinha que estar na mão agora dos espanhóis, porque eles chegaram praticamente no centro aí, tá, do Império Azteca, que é nessa cidade aí, Tenochtitlan, tirou Montezuma do poder. E aí eles obrigaram ainda o Montezuma a reconhecer que agora o Império Azteca era de domínio espanhol, tá? Cortés, ele voltou para a cidade de Veracruz porque ele foi receber soldados que estavam chegando de Cuba. E ele vai deixar, no lugar dele, na cidade de Tenochtitlan, vai deixar o Pedro Alvarado. Eu coloquei aí até a figurinha do seu Madruga é assustado. Olha o que o Pedro Alvarado vai fazer. Olha isso. Como Cortés tinha voltado para a cidade de Veracruz para receber os soldados que estavam chegando em Cuba, Pedro Alvarado ficou no lugar dele. Olha o que ele vai fazer, o Pedro Alvarado. O Pedro Alvarado ele vai começar a matar todos os astecas. E aí, por conta disso, os astecas sobreviventes vão se preparar para fazer a guerra com os espanhóis. Cortés, quando ele retornou para a cidade de Tenochtitlan, o que vai acontecer? O Cortés ele vai prender o Pedro Alvarado e o Cortés vai tentar apaziguar os ânimos, porque com a ação errada aí do Pedro Alvarado, os astecas estavam loucos para acabar com os espanhóis. O Cortés tentou aí amenizar essa situação, só que não deu certo. Os conflitos entre espanhóis e os astecas aumentaram, foram muito tensos. O Cortés foi obrigado a sair da cidade, ele abandonou os tesouros que ele conseguiu durante esse tempo, tá? E esse momento em que Cortés foi praticamente expulso até então da cidade, ele teve que fugir da cidade, ficou conhecido como La Noche Triste, tá? Que é considerado aí um dos momentos aí em que os astecas botaram os espanhóis para correr, tá bom? Montezuma foi morto pelos próprios astecas enfurecidos. Olha só como é que são as coisas. Os astecas ficaram tão pé da vida com os espanhóis que até o Montezuma acabou aí morrendo nas mãos dos astecas. E aí Cortés ele vai retornar para a cidade de Tenochtitlan com reforços. Vai estar do lado dele índios guerreiros e rebeldes. A cidade, quando eles chegam em Tenochtitlan, né? Aí a gente está vendo o Cortés aí com seus reforços militares e tudo mais. Eles vão perceber que a cidade está devastada pela varíola. Vai começar a matar os índios porque eles têm uma pouca resistência, tá? E aí eles vão perceber também que o irmão de Montezuma, chamado Cuitlathua, é o nome do irmão de Montezuma. Ele vai morrer de varíola também. Cortés mandou que todos os corpos fossem jogados no rio para contaminar a água que a própria população asteca consumia, tá? Olha o pensamento aí que teve o Cortés, hein? Como a varíola estava atacando, né? As pessoas estavam morrendo, então ele falou assim, ó, vamos jogar de uma vez esses corpos aí no rio, né? Para contaminar a água aí. Olha só o pensamento, gente. Por isso que eu falo, colonização é complicado. 13 de agosto de 1521, o Império Azteca ele foi totalmente destruído. O último imperador aí chamado Cuauhtémoc, que era sobrinho do Montezuma, ele foi enforcado em 1525, tá? E durante esse tempo aí, Cortés já governava naquela época a região. E assim demonstrou o domínio aí de Hernán Cortés no Império Azteca. Tá bom, gente?
E logo depois nós temos a conquista dos Incas. Quem foi o grande conquistador aí foi Francisco Pizarro, que é o responsável pela conquista do Império Inca. A expedição do Francisco Pizarro saiu do Peru, tá bom? O Império Inca, ele vivia entre guerra, principalmente entre dois grandes líderes, né? O Atahualpa e o Huáscar, porque eles guerreavam buscando o poder, tá? Os espanhóis, eles vão chegar numa cidade famosíssima, Cusco, tá? Lá no Peru, famosíssima essa cidade. E os espanhóis vão obrigar Atahualpa a reconhecer o seu Deus como único, obedecer o Papa e o rei espanhol. Então, os espanhóis vão obrigar o Atahualpa a reconhecer o Deus dos espanhóis, ao Papa e ao rei espanhol. Olha só, gente, já começando a pressionar a cultura, né, do mais forte. O imperador deixou a Bíblia cair e Pizarro ordenou o ataque e dizimou os Incas. Esse momento é bem curioso, porque no momento que obrigava ali o Atahualpa, o que vai acontecer? Os espanhóis vão deixar uma Bíblia na mão do imperador, e o imperador aí, Inca, ele não vai aceitar, ele vai jogar a Bíblia no chão. E aí Pizarro vai ficar pé da vida e vai ordenar um ataque que vai acabar com os Incas. O imperador ele foi preso e em troca da liberdade dele exigiu ouro e prata. Então os astecas que sobreviveram tinham que passar para ele ouro e prata para libertar o imperador, tá? Dos Incas. Atahualpa foi condenado à morte. Lógico, né, gente? O poder aí do dominador falava mais forte e mais fácil também, né? Porque se a gente for olhar do lado da cultura, os espanhóis vão depositar toda a força que eles quisessem ali para acabar com aquela cultura que existia, que é da cultura do povo Inca. 2 anos depois foi fundada a cidade de Lima, no Peru. Então olha só que interessante. A gente vê aí Pizarro tomando conta, né, chegando na cidade de Cusco, obrigando ao imperador Inca Atahualpa a reconhecer o Deus, né, o Deus aí espanhol como único, o Papa e também o rei espanhol. E olha o conflito que teve por conta dessa situação, porque o imperador Inca não queria reconhecer isso, jogou a Bíblia aí dos espanhóis no chão. E aí o Pizarro ordenou a matança dos Incas, tá, gente? Então, olha aí para vocês verem como que tanto o Império Inca quanto o Império Azteca, ele é muito focado em cima de dizimar mesmo a população, né? A gente sabe que a colonização matou muitos povos nativos, a gente sabe muito disso, e é interessante a gente notar claramente como que essa colonização ela aconteceu de uma forma de extrema violência. Os espanhóis chegaram mesmo e para explorar, nós vamos acabar com vocês, nós vamos retirar tudo aquilo que é necessário para a gente levar para a Espanha, porque o rei está esperando uma resposta. Então, né, dá para a gente perceber que o lado espanhol, aí está um questionamento interessante. Quem será que fez uma colonização ainda mais violenta? Foi o lado espanhol ou o lado português? Que interessante o questionamento, hein? Tem alguns estudiosos que dizem que a colonização foi igual, tanto de um lado português quanto dos espanhóis. E vocês acham que o lado espanhol foi muito mais derramamento de sangue do que o lado português? Interessante o questionamento, hein? Tá? E tá aí, gente. A gente viu aí em pouco tempo a história da conquista do Império Azteca e da conquista do Império Inca, tá bom? E aí, na postagem tem mais alguns tópicos que é importante vocês lerem só para terem conhecimento, porque são coisas que vocês já sabem, né? Mais para reforçar, e tem atividades para vocês estarem fazendo e me enviando, tá bom, gente? Tudo de bom para vocês, muito obrigado, que Deus ilumine vocês.